A todos, com a paz do Senhor Jesus. Nós sabemos que hoje a Bíblia está disponível, né, a quem queira, né? Todos podem ter uma Bíblia, todos podem ler a palavra do Senhor. Mas nós sabemos também que há muitas formas de ler a palavra de Deus. Podemos ler por versículos, aleatoriamente, podemos ler por capítulos, né? Podemos ler por livros, né? Podemos priorizar o Antigo ou o Novo Testamento, enfim, há muitas maneiras de se ler a palavra do Senhor. O fato é que ela está disponível a quem queira, graças a Deus. Sendo assim, nós sabemos que muitas pessoas têm um aprofundamento maior na palavra de Deus porque desejam uma aproximação maior a Cristo Jesus e uma aproximação maior de Deus, enquanto que outras ficam mais na parte superficial. Nós sabemos que também os mestres que ensinam têm um conhecimento profundo e dentro desse conhecimento tem muitas técnicas de passar a palavra do Senhor. Nós vamos ver hoje que existem duas coisas que podem impedir o verdadeiro entendimento da palavra de Deus: o antissemitismo e o anacronismo. O que é o antissemitismo? É um certo ódio ao povo judeu, certo repúdio ao povo judeu. Sendo assim, o antissemitismo pode muitas vezes negar o fato de Jesus ter sido um judeu. Se negar a naturalidade de Jesus como judeu, podemos alterar muitas coisas da palavra de Deus e do entendimento. E o antissemitismo, ele gera um anacronismo. O anacronismo é tentar colocar os fatos hoje sem levar em consideração que eles passaram em um tempo passado. Como assim, né? Existia um contexto em que todos os fatos aconteceram. E o contexto em que Jesus estava era um que não é o contexto de hoje. Então o anacronismo também pode nos tirar o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. E nós vamos ver um texto hoje que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 em diante, que eu vos convido nesse momento a lê-lo, né, juntamente comigo, que vamos justamente analisá-lo profundamente, sem o antissemitismo e sem o anacronismo dos dias de hoje, que muitas pessoas colocam, tirando a veracidade da palavra de Deus. Um texto que fala sobre Marta e Maria, muito conhecido. Antes disso, eu vos convido sempre a se inscrever no canal, agradecendo sempre, antes de qualquer coisa, claro, a Deus por todas as coisas. Mas se você não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, poste o seu comentário. Isso é muito importante para divulgar ainda mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler o texto, então, que se encontra, como eu disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Jesus visita Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem. Chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte de todas, esta ninguém vai tomar dela. Amém? É um texto bem claro, né? Mas nós precisamos entender o contexto que se passou essa história. Ou seja, existia na época uma forte tradição judia. E como Jesus era um judeu, ele andava no meio dos judeus. Nós então precisamos entender que naquele tempo não era normal uma mulher ser ensinada da lei. Era normal os homens serem ensinados. Embora nós soubemos que existem casos de que mulheres eram conhecidas da lei e de que mulheres até eram alfabetizadas, mas muito raro. Então, quando Maria se senta aos pés de Jesus, ela está sentando aos pés do mestre, um ensinador. E naquela época os homens tinham o costume de sentar aos pés dos mestres para ouvir a palavra, ouvir o ensinamento. Assim fez Maria. Mas como não era costume das mulheres fazer isso, é possível que Marta estivesse muito preocupada nesse momento em causar algum desconforto, tanto a elas como mulheres, quanto a Jesus como mestre, porque onde Jesus ia, sempre havia multidões e os seus discípulos. Então, certamente, pessoas estavam ali e estavam observando Maria sentada, né? Era costume, era tradição. Então, não é somente o fato de Maria se jogar aos pés de Jesus por reverência, por adoração, não. Também temos que levar em consideração essa possível posição tomada por Marta. Assim como era costume também ungir a cabeça de quem ia visitar uma casa, o convidado, ao entrar era ungido com óleo, também lavava-se os seus pés. Eram costumes judeus que estavam sendo cumpridos. Também era um forte costume que Marta estava cumprindo ali, de organizar, limpar a casa quando recebia-se uma visita.
Então nós temos que observar isso num todo. Para que é isso? Para que a gente possa entender que não é somente o fato que muitas pessoas trazem hoje de Marta estar equivocada. Não, Marta estava cumprindo algo que era de costume naquela época, né? Assim, então, nós podemos observar que Marta, no todo, não estava totalmente errada e equivocada. Marta estava fazendo algo que era o normal daquela época. Inclusive, nós podemos observar que foi Marta que recebeu Jesus. Nós podemos tirar agora já uma lição, né? Quando Jesus está se aproximando, quando nós estamos recebendo o Espírito Santo de Deus, a visitação de Deus, né? Que nós possamos rapidamente convidá-lo a entrar e participar conosco. Não percamos tempo como Marta não perdeu. Marta rapidamente, na sua ansiedade, mesmo que seja, convidou Jesus, convidou o mestre, se propôs a limpar, se propôs a organizar, porque queria dar o melhor e oferecer melhor ao convidado. E o convidado não era nem mais nem menos que o próprio Jesus Cristo. Então nós vamos entender já que, de fato, Marta estava fazendo coisas que nós podemos tirar para nós hoje em dia, né? Devemos manter as coisas limpas, organizadas, respeitar, convidar a Cristo, observar quando Ele se faz presente e dar a devida atenção que Ele merece, no sentido de manter as coisas organizadas. Marta, nós podemos tirar isso de bom dela. E muitas pessoas hoje focam somente em que Maria fez. Claro que o que Maria fez se sobrepõe ao que Marta estava fazendo. O próprio Cristo disse que Maria escolheu a melhor parte. Porém, nós temos que entender que nós temos que ter um equilíbrio. Então nós precisamos tirar o de bom de Marta, o de bom de Maria, colocar nas nossas vidas e como um todo entender que na verdade a mensagem de Cristo, que essa sim nós podemos e devemos contextualizar, vai nos levar a entender que nós temos que colocar em primeiro lugar sobre todas as coisas Deus. Nós não podemos olhar simplesmente para a história e tirar o fato de que o contexto passou há muitos anos atrás, querer trazer a história para os dias de hoje e tentar contextualizá-la hoje como se Jesus estivesse aqui, de fato, contando essa história. Não, ele estava há muito tempo atrás fazendo essa história. Agora a mensagem de Cristo, o que ele passou, o significado que ele quis dizer, isso sim se faz atual até os dias de hoje. A mensagem e a Bíblia é a mesma, não vai mudar. E é isso que nós precisamos entender. Então, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, quando nós vamos lê-la, que nós possamos não ser aquelas pessoas que estão sendo levadas apenas por doutrinas que falam e querem tirar a raiz da coisa, ou seja, tirar o judaísmo de Jesus, tirar o antissemitismo, ou colocar o antissemitismo, melhor dizendo, e colocar um anacronismo na história. Não, vamos ter sabedoria para ler a palavra de Deus e entender que a mensagem, de fato, ela pertence também aos dias de hoje, mas a história se passou muito tempo atrás. Então é por aí que muitas pessoas acabam sendo enganadas, porque é fácil distorcer a história quando não se conhece de fato o contexto em que ela passou. Então a mensagem que Marta e Maria vão deixar hoje, de fato, é que nós temos que priorizar sim Jesus Cristo, Deus, acima de todas as coisas, mas que nós temos que ter um pouco da organização de Marta, temos que ter um pouco da destreza que Marta tinha, da obediência que Marta tinha, da atenção que Marta teve. Nós não podemos descartar que as duas juntas se complementavam, né? Então que nós possamos buscar esse equilíbrio nas nossas vidas, priorizando sempre a Deus sobre todas as coisas, né? Eu quero aqui agradecer você por ter participado de mais esse vídeo comigo, né? E que você possa, em nome de Cristo Jesus, se sentir abençoado por Deus, né? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, que é para alcançar mais vidas em nome de Jesus. Amém.